Nas comemorações do centenário de nascimento de José Vitorino Pina Martins, referirmos e homenagearmos também um dos humanistas que ele mais amou, estudou e partilhou, é obrigatório. Não faremos nesta pequena improviso referências especiais a uma dessas figuras mais amadas, Pico de la Miranda, aqui numa pequena impressão que Pina Martins fez com João Pires, da livraria Mundo Livre, ainda hoje a funcionar na Rua da Misericórdia, em Lisboa, para ser distribuída no Natal de 1963, mas iremos falar de Thomas More, que foi objeto de sucessivas aproximações de Pina Martins, que tinha, aliás, em sua casa uma bela pintura que presidia a ala oriental da sua biblioteca, realizada por Pedro Girão, pintor que ainda desenhou e pintou também tanto Damião de Góis como as imagens que vão entrar na última grande homenagem que Pina Martins fez a Thomas More, que foi a edição da sua notável obra intitulada Utopia 3, em que, retomando a veia educativa, satírica e futurante da humanidade, propõe rumos e aprofundamentos da civilização no século XXI. Em 1977, Pina Martins organizou em Paris, onde dirigiu o Centro Cultural Português com um inexcedível brilho, uma exposição intitulada Utopia, no 5º centenário do nascimento de Thomas More, com o efeito Thomas More nascera em 1477 e assim, em 1977, Pina Martins fez uma pequena escolha bibliográfica de livros relacionados com a recepção da obra de Thomas More em Portugal, na Europa, e com algumas belas ilustrações publicou o catálogo com algumas anotações e uma introdução que vamos tentar traduzir muito rápida e espontaneamente, pelo que qualquer pequena hesitação deverá ser desculpada. Algumas palavras servem para apresentar este pequeno catálogo, que nós desejaríamos que fosse bem mais rico, para prestar melhor homenagem a uma das mais puras figuras do humanismo na Europa da primeira metade do século XVI. Thomas More não foi a vítima de um tirano, o mártir da fidelidade ao seu ideal da unidade da Igreja, no seio da qual ele tinha nascido e queria morrer, como conheceu a imortalidade por ter escrito Utopia. Ela faz dele, com Erasmo, um dos mais autênticos representantes das letras do Renascimento. Pois a utopia talvez não tenha na cultura o mesmo eco que o elogio da loucura, a obra do amigo de Thomas More, mas é um livro também muito importante. E não nos espantemos por ver as interpretações diversas e por vezes contraditórias que se lhe dá, sendo, portanto, destinado a um favorecimento mais durável
se é que os homens de hoje estejam ainda em medida de assegurar a perenidade do que ele exprimiu, assim como os seus gostos e as suas esperanças. Se Thomas More, na Inglaterra do seu tempo, pôde ser o que ele foi, o que não teria sido ele se tivesse vivido na Itália cultivada, herdeira da tradição humanista de Petrarca e dos pensadores e pedagogos do Quattrocento. Erasmo, pouco inclinado ao entusiasmo admirativo, não se enganava. Mas nem é ao humanista, nem é Santo Tomás More que é consagrado esta modesta homenagem. A nossa intenção é bem menos ambiciosa. Neste ano do 5º centenário do seu nascimento, queremos simplesmente evocar a utopia e alguns aspectos da sua problemática, pondo-a em realce aqueles que tocam mais próximo às descobertas portuguesas. Como não podia ser questão senão aproximarmos da obra que do ponto de vista português, nós fomos levados a incluir no corpo bibliográfico deste catálogo, que não é como pequeno guia de exposição, as obras portuguesas, antigas e modernas, que nos parecem mais ligadas, de perto ou de longe, direto ou indiretamente, à utopia. Igual ao elogio da loucura, a utopia é uma criação literária, uma invenção, destinada, sem dúvida, a divertir, mas também a fazer refletir. Nós empregaremos mesmo uma forma inspirada por uma leitura atenta do texto. A utopia é, como é o elogio da loucura de Erasmo, uma obra séria, onde a história é contada com intenção, num tom divertido, para incitar o leitor a meditar mais seriamente sobre os problemas fundamentais do homem e da organização da vida em sociedade. Este tom brincalhão, agradável, é, de certo modo, mais sensível no livro de Erasmo, onde o discurso é satírico do começo ao fim, enquanto que, na utopia, ele é sobretudo quando ele trata da sociedade britânica, no primeiro livro, o qual, de resto, composto bem depois do segundo, é, de certa forma, o negativo. A unidade da composição, da utopia, encontra-se assim reforçada por este contraste aparente. O ritmo de adaptação do projeto de sociedade, que sai da descrição detalhada dos utopianos, da sociedade dos utopianos, no segundo livro, é tão mais plausível quanto ele se opõe a uma outra forma de sociedade. Dois pontos. Essa injusta, onde viviam os ingleses, e entre parênteses, os europeus em geral, e que poderia ser transformada seguindo o exemplo dado pelos utopianos. Mas, dentro das tais interpretações contraditórias, a crescer em termos nossos, ou mais diversos, mas daí a pretendermos que Thomas More sustentava as ideias atribuídas aos utopianos através dos propósitos de Itludeu, 3 pontinhos. É, ou será, abusivo atribuir ao humanista Thomas More as ideias comunistas que Itludeu elogia nos utópicos. Aqui talvez possamos fazer uma pequena introdução de comentário, na medida em que, de facto, a
sociedade moderna, no século XXI, tem-se afastado cada vez mais da utopia e vai se aproximar de utopias posteriores, não as mais luminosas como as de Francis Bacon ou de Tommaso Campanella, mas as assustadoras de George Orwell, com o seu famoso livro 1984, em que já se anunciava o tipo de repressão e manipulação tremenda, subtil, insidiosa, mas também altamente visível, quando há pessoas que a contestam, que podem ser presas, batidas ou mesmo mortas, assassinadas. Basta ver os casos de Assange e muitos outros. Ou, em França, o que se está a passar neste momento com a brutalidade policial perante as manifestações contra Macron e o seu tipo de neoliberalismo conservador que de forma alguma parece conduzir as sociedades à equidade, à harmonia, à felicidade que tanto Thomas More, como Bacon, como Campanella, como Aldous Huxley, como nosso amigo José Vitorino Pina Martins, quando realiza a sua Utopia 3 em resposta a Thomas More. Possamos nós não perder, pelo avanço da digital, o contacto com os livros, com a sabedoria que neles se transmite e se espalha, e nesse contacto com as mãos nós aqui podemos observar Rafael Itludeu, um marinheiro português, uma figura fictícia, mas de homenagem aos portugueses, como Pina Martins nos irá explicar, narrando os seus conhecimentos, as suas vivências, que poderá ter alguma base de informação que Thomas More recebeu dos descobrimentos portugueses. Nós não pensamos que a personagem criada por More tenha sido inspirada por um português que tenha verdadeiramente vivido e deixado traço na história. Esta invenção do português Itludeu, navegador e filósofo, só se pode compreender de um modo. É objetivamente uma homenagem do futuro chanceler de Inglaterra à epopeia dos navegadores portugueses, do qual então todos os europeus cultos falavam, e que fazia a admiração de todos aqueles que, de uma parte, ou por um lado, acreditavam que a Igreja estava investida de uma missão civilizadora ecuménica, na condição de permanecer fiel ao Evangelho, e, por outro lado, estavam conscientes da importância científica dos descobrimentos. Todos os argumentos invocados pela crítica portuguesa para dar uma densidade histórica a uma simples figura literária tendem a reduzir o valor universal da criação, sem por isso trazerem com ficção. Thomas More teria ele reencontrado em Antuérpia, em Bruges ou em Londres algum navegador português que lhe teria dado a ideia da personagem de Rafael Itludeu? Já que é impossível respondermos esta questão, por que não optarmos pela única hipótese razoável? Rafael Itludeu encarna a vocação marítima de Portugal, que aparece então como, por excelência, o país dos navegadores, dos grandes viajantes. É vão, por outro lado, procurar na etimologia do nome uma intenção hermética. A única intenção que nós discernimos no facto de dar o nome de uma pessoa que fala muito, um falador, um bavard em francês, a uma personagem, que será a tradução de Itludeu, a uma personagem que diz coisas sérias, entre parênteses, na maior parte, pois as que não são atribuídas aos utopianos são dadas como tal, é a ironia, exatamente como no caso de Erasmo, que mete
na boca da loucura, as verdades mais flagrantes. Esta ambiguidade dá em limine, no fundo, mais força à demonstração, ao mesmo tempo que ela encoraja a criticar a exegese que não tivesse cumprido o fim da sátira, ou tivesse estultamente confundido sabedoria e loucura. É o que se passou em Portugal para o elogio da loucura e mesmo, por vezes, no espírito de humanistas perspicazes. E aqui, à parte, Pina Martins está-se a referir a Aires Barbosa e o seu Antimória, em que este humanista português critica e ataca Erasmo na sua obra Elogio da Loucura, enaltecendo a sabedoria de uma forma algo primária, que Pina Martins aqui explica ainda, a menos que eles não tenham fingido estar enganados, pois nesse momento era necessário uma certa coragem para defender Erasmo de Roterdão. Isto aqui explica-se também porque Erasmo, nesta altura, tinha entrado no índice da Inquisição e dos livros proibidos, pelo qual as suas obras e a sua figura passaram a ser autor danato e proibido. E, portanto, defendeu-o, como tinham feito Damião de Góis, João de Barros, André de Rezende, no princípio, já era bastante mais difícil. Daí que Aires Barbosa possa ter fingido fazer isso, ou então, de facto, não conseguiu compreender toda a sátira em que Erasmo castigava os costumes da época e a mentalidade. Voltemos a Pina Martins. Procurando-se bem, encontrar-se-ão certamente analogias com a organização social dos utópios dos livros de Vartema ou de Duarte Barbosa, dois historiadores do Oriente, do mesmo que noutros itinerários ou testemunhos sobre o Oriente. Mas permanecerá muitos aspectos ainda por elucidar, pois no vasto fresco da sociedade utópica, colhido e delineado por Icludeu, se bem que muitas foram puramente e simplesmente inventadas pela imaginação poderosa ao serviço de um grande sentido moral, numa preocupação de equidade e de generosidade. Para além disso, nós insistimos neste ponto um falso problema. Há na utopia páginas que correspondem manifestamente a informações que o autor possa ter captado nas suas leituras, informações, observações. Elas são corroboradas por testemunhos e pode-se facilmente pô-los em paralelo com uma realidade histórica concreta. Mas a que serve tal? Quanto a nós, o que permanece vivo no quadro da sociedade da utopia, esta visão otimista de uma espécie de paraíso terrestre que emociona no discurso de Icludeu, é exatamente o que nenhum historiador poderá encontrar em qualquer sociedade do tempo, por primitiva ou evoluída que ela tenha sido. Pois tudo isto está ou é do domínio das aspirações para o futuro. 3 pontinhos. Aspiração para o futuro, eis, no fundo, um testamento tanto de Pina Martins como dos grandes humanistas como Thomas More, como Pico da Mirandola, em que exaltaram poderosamente a dignidade do ser humano, a sua capacidade de livre-arbítrio, a sua capacidade de ser um sinal de união entre a terra e o céu,
do macrocosmos e do microcosmos, e pelo estudo, pela vida justa, pelo amor, prosseguir o que a filosofia perene, os mestres Jesus Cristo e outros grandes seres testemunharam com mais intensidade esta realidade de sermos espíritos de origem divina, encarnados em almas humanas e em corpos primitivamente de animais que se transformaram e que nos servem, mas que de forma alguma nos esgotam enquanto identidades no caminho. Daí que tudo seja possível e devamos esforçar-nos por manter o fogo da aspiração interior, o fogo que levou Thomas More a deixar-se martirizar, deixar-se matar para manter a integridade dos seus valores religiosos e éticos e morais. Um exemplo tremendo para os nossos dias, em que há ainda tanto governante altamente repressivo, opressivo, como vemos em vários países que não vale a pena sequer nomearmos neste momento. Voltemos a Pina Martins. O etnólogo, o geógrafo, o historiador descobrirão certamente os aspectos anedóticos ou pitorescos comparáveis ao que eles conhecem. Mas isso não vai muito longe. De resto, a Utopia é uma obra literária, o que não diminui em nada o seu alcance moral. A relativa perfeição das sociedades utopianos pode parecer à primeira vista inspirada por um grande otimismo antropológico, o que era bem natural se o autor era um humanista, e um humanista sublinha sempre o valor infinito do ser humano. Amém. O valor infinito do ser humano. Sua dimensão infinita, espiritual, divina. Voltemos a Pina. Por outro lado, não é, contudo, completamente verdade. Se a crítica da sociedade britânica, formulada por Iclodeu no livro primeiro, pode-se justificar por contraste com a imagem quase idénica da utopia no livro segundo, o exemplo longínquo incitando a corrigir os defeitos tão próximos ou tão contemporâneos, a descrição otimista da sociedade utópica pode aparecer como uma solução possível ao alcance dos homens para se proceder a uma transformação necessária. Mas não nos devemos apressar em tomar à letra o comunismo utópico ou dos utopianos e de propor como um remédio a todos os males de uma sociedade hoje de adoção global de soluções teóricas jamais postas em obra. Ou unicamente, entre parênteses, ou unicamente em muito pequena escala nas comunidades monásticas primitivas ou em certos conventos. Ou seja, a tal propriedade coletiva dos bens só plenamente realizada aqui em pequena escala, segundo Pina Martins, ainda que em alguns povos tal também aconteça. O que seria falsear o sentido do texto. Nada impede, evidentemente, um socialista ou um comunista de ver na organização ideal da utopia o anúncio maravilhoso do futuro, ou dos futuros que eles cantam. Os cristãos, mesmo aqueles que se batem o mais arduamente pela justiça social neste mundo, pensam que não existe que o reino de Deus. E Thomas More, não enquanto autor, não tanto enquanto autor de utopia, mas enquanto cristão autêntico, partilhava a sua fé ao ponto de morrer mesmo por ela, e o seu martírio testemunhou. Aqui podemos destacar que esta justiça social neste mundo
só existe no reino de Deus, o que nos leva a pôr em causa, tentarmos aprofundar o que se entende por reino de Deus e o venha a nós o vosso reino, o que é que era na formulação de Jesus e até que ponto é que, sem podermos viver certamente num paraíso na Terra, dada a natureza animal e de sofrimento que o corpo implica, até que ponto é que não se pode fazer muito mais para diminuir as grandes opressões, desigualdades, manipulações, violências, alienações que os meios de informação e mesmo os meios de cultura tanto transmitem, muitas vezes ao serviço de forças negativas que, de certa forma, controlam certas elites e certos países, levando-nos, depois, a pensar que esta luta pelo reino de Deus é uma luta da afirmação do bem, do amor, da justiça, da verdade, e cada um de nós tem que fazê-la localmente e, ao mesmo tempo, ir desmascarando o que planetariamente se vai tornando cada vez mais evidente de mentira, de assassínio, de traição, como vemos nas relações internacionais e, tragicamente, neste começo do século XX, da segunda década do século XXI, mais concretamente, do ano 2020, centenário do nascimento do Pina Martins, mas marcado também por grandes violências do eixo do mal, que é claramente o do Império Norte-Americano e dos seus aliados. Continuemos com Pina Martins e com Thomas More, que de facto merece sempre, e posso eu dizer que no fim da sua vida Thomas More era mesmo o humanista com quem Pina Martins sentia mais afinidade, mais até de que com Pico de la Mirandola e Erasmo ou Ficino, ainda que gostasse de todos, sobretudo de Pico e de Erasmo, mas Thomas More, e que se tinha tornado santo, era para Pina Martins um ser que era importante. Também havia um amigo dele, Germain Marcadur, que tinha uma revista moriana e uma sociedade, aliás, a quem ele dedica um destes catálogos, uma destas exposições, este Thomas More ao Portugal, que é feito, aliás, em colaboração com Fernando de Melo Mozart, um notável investigador do humanismo e, sobretudo, de Thomas More, e que até lhe oferecera uns santinhos com a Vera Efígie de Thomas More, que Pina Martins tinha e da qual também fiquei com um, e que era para ele, dentro do seu cristianismo, que sempre teve Pina Martins, ainda sem uma necessária prática de ida à missa, um cristianismo humanista. E isto está muito presente nas obras de Pina Martins, em quem defende a existência do humanismo cristão e caracteriza muito esse aspecto cristocêntrico que a filosofia Christi, que Erasmo tanto desenvolveu e que perpassa também por estes autores, muitos dados ao estudo da patrística e a uma melhor compreensão da mensagem de Jesus. Contudo, simultaneamente, Pina Martins estava aberto, tal como Ficino e Pico de la Miranda, sobretudo, à grande universalidade da filosofia perene da tradição universal de espiritualidade, pela qual nós podemos
reconhecer nas várias religiões e nas várias tradições espirituais caminhos que, se percorridos interiormente e em ligação da aspiração com os mestres, com o tal corpo místico de que Thomas More fará parte, algo que os protestantes não valorizavam nem admitiam e que servia sempre para Pina Martins criticar um pouco esse tipo de abandono de uma comunhão com seres que de algum modo podem inspirar-nos na nossa caminhada difícil aqui na Terra. Voltemos a Pina Martins. Aqueles que não creem num papel soteriológico, ou seja, salvífico da fé, dessa fé, mas pensam que a justiça pode reinar neste mundo, esses, ou seja, os que não seguem tanto a fé católica, a fé cristã, ou a fé do reino de Deus anunciado como possível, mas pensam que a justiça pode reinar neste mundo, esses autores, esses pensadores não cristãos ou não católicos, esses têm a utopia como uma previsão dos tempos novos e colocam-na como os textos precursores de uma sociedade perfeita. Assim, Thomas More, santificado pela primeira Roma, é-o também pela terceira, pois o seu nome foi glorificado pelos construtores do socialismo soviético. Segue-se a descrição da exposição dos textos bibliográficos que foram escolhidos, entre os quais, como referimos há pouco, no início, o livro em que se dá a relação, em que dá a relação de que viu e ouviu no Oriente, Duarte Barbosa, que escreveu isto por volta de 1516. E depois existem muitas outras obras que vão até à transcrição de pequenas partes de textos ou de cartas, ou à introdução de imagens de humanistas, como aqui podemos ver Baudet Vives e o grande mestre Erasmo de Roterdão. Terminamos aqui a nossa pequena homenagem a Pina Martins, que temos vindo a celebrar com textos no meu blog Pedro Teixeira da Mota, Blogspot, congratulando-nos por estarmos em comunhão com estes grandes seres: Thomas More, Fernando Melo Mozart, Pina Martins, Erasmo, os grandes humanistas no corpo místico dos amigos ou dos seres que aspiram à divindade e sabem olhar com os olhos do corpo e com o olho espiritual em orações e meditações para a luz. Possa este pequeno texto inspirar as pessoas a lerem mais a Utopia de Erasmo, que foi traduzida também pelo notável investigador, o padre Aires Nascimento, grande amigo também de Pina Martins e também meu amigo, que, com uma belíssima introdução de Pina Martins, foi editada na Fundação Calouste de Gulbenkian, cumprindo-se assim um voto que Pina Martins há muito tempo tinha de haver uma tradução do original latino bem realizada e bem apresentada. Possam então os portugueses que ouviram esta tradução do francês comprar essa tradução de Aires de Nascimento, introduzida por Pina Martins,
e manterem viva a chama que animou os humanistas e que anima todo aquele que verdadeiramente comunga na aspiração ao bem e à verdade neste corpo místico dos seres que tentam despertar a sua identidade espiritual e a sua ligação com a divindade e viver em amor, paz, justiça e verdade. Temos graças. Amém.